Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, Gi. Boa tarde, seguidores da GIATS. Tudo bem? Tudo jóia, gente. Estamos aqui com a professora Ana Lúcia. Ela vai estar semanalmente passando algumas dicas, né? Pra gente que é artesã e gosta, é apaixonada pelo artesanato. Então vão ser pequenas dicas para estar agregando aí ao nosso trabalho. É com você, Ana. Valeu. Gente, hoje nós vamos falar sobre selar superfícies, né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu vou impermeabilizar uma superfície, eu vou selar uma superfície. Então, qual que é a diferença entre selar e impermeabilizar? É o seguinte, que impermeabiliza é verniz. Então, o verniz é verniz final, ele faz o tratamento de finalização do seu trabalho. E quem sela são goma-lacas, são as seladoras que a gente tem aí de resinas. Ela sim é quem faz o fechamento dos poros. Então, aprende só essa dica, que quem sela são seladoras e quem impermeabiliza são vernizes, tá? Aqui na GIATS a gente trabalha com os alunos, a própria loja também fornece a todos os clientes a goma laca indiana. O que é a goma laca indiana? A gente tem aqui, olha, até em tamanhos diferentes da marca Corfix. E o que ela é? Ela é uma seladora de origem animal. Para quem não sabe, é um besourinho que come uma caça e que secreta a resina. Então ela é uma resina solúvel em álcool, não é água, não pode ser álcool de comum, que é usado em casa. A gente geralmente usa o álcool etanol, por exemplo, que é o álcool de posto ou o álcool absoluto, que a gente encontra em farmácias de manipulação, tá? Então aqui, olha, você tem em recipientes de tamanhos diferentes, porque cada um vai atender a sua necessidade. Maior quantidade, vidro maior, menor quantidade, menor quantidade, tá? E aí a gente tem os pincéis. Vamos falar um pouquinho sobre pincéis, que é muito importante para selar. Eu já vi muitas pessoas pegando a goma laca e passando com este pincel. Então este pincel a gente chama assim, olha, do cabo vermelho. Então a gente tem o cabo, a virola e os filamentos. Os filamentos são macios. Ele é um pincel bom, mas não para selar, tá? O ideal para você fazer a selagem é exatamente este, ó, o pincel de cabo amarelo, que são pincéis que têm cerdas duras. E esse pelo aqui, olha, é um pelo de cerda de origem do porco chinês, tá? E ele é duro, ele aceita impactos e ele é o ideal para nós usarmos no processo de selar uma superfície, tá bom? Aí você pode também adquirir, olha, em tamanhos diferentes, porque dependendo da sua necessidade é o tamanho do pincel que você vai ter para trabalhar. A área, necessidade que eu digo é a área, o tamanho da peça, tá? Quais são as superfícies que eu posso selar? Vamos dizer assim, tudo que é poroso. O que é poroso? Por exemplo, o gesso é um material que é poroso, tá vendo? Então eu tenho que necessariamente selar o gesso para pintar. Não adianta eu ir direto com a tinta com ele. Porque se eu não fizer o fechamento dos poros, na hora que você põe a tinta no gesso, por exemplo, com o tempo descasca. Então tá aí uma dica da importância de você selar, por exemplo, o suporte de gesso, tá? Peças de cerâmica, cerâmica branca, cerâmica vermelha. O barro vermelho também é poroso como o gesso, como a madeira, o MDF, então é importante também selar. MDF, para quem sabe, né, já conhece, já mexe com artesanato, sabe que a maioria dos nossos trabalhos são todos feitos em peças assim de madeira de média densidade. Então ela é uma lâmina feita das fibras da madeira, ela não é de madeira natural, tá? E aí você vai encontrar em modelos diferenciados, como a gente tem assim, desde plaquinhas e peças utilitárias, bandejas, todas em MDF. Ou assim, olha, como a gente tem a madeira. A madeira também, olha, é muito usada no artesanato e nas artes decorativas. Madeira de pinos, inclusive, é o que a gente mais tem. Só que o MDF, com o passar do tempo, ele veio substituir a madeira natural. Por quê? Por causa dos problemas do IBAMA, reflorestamento, né? As empresas tiram muito da natureza, mas não devolvem. Então, o MDF ele veio para alavancar realmente a substituição da madeira natural, tá? E também, por exemplo, tem pessoas que falam assim, Ana, professoras, a gente pode selar resina natural? Olha, a resina inclusive, a resina ela é da cor do gesso, mas ela é porosa, mas ela não deve ser
selada. Por quê? Porque ela já contém uma resina que, de certa forma, já fecha aquela porosidade da resina natural, tá bom? Feito isso, né, a análise dos suportes que você pode selar, é muito importante também você saber, além dos pincéis e das seladoras, o que você precisa ter mais para fazer o processo de selar. Olha, lixas. O bom lixamento também impacta numa qualidade visual do seu trabalho. Então, se eu tiver uma seladora boa, aplicar bem esse trabalho, fazer o lixamento, você vai ter um resultado depois muito bom de qualidade no seu trabalho, tá? E agora eu vou explicar como que a gente faz então o processo de selar. Dica, nós temos aqui, olha, essas lixas em lâminas e lixas de espuma, que a diferença da lixa de espuma é que, por exemplo, se você vai selar uma superfície e depois lixar, você tem a vantagem de ter, olha, uma de espuma que ela é anatômica, então ela pega exatamente, ó, os ângulos da peça, e isso facilita você no lixamento, certo? Bom, vamos simular aqui, ó. A gente já está com a goma laca dentro de um recipiente plástico preparada, vinda da embalagem, certo? Aí nós vamos pegar um pincel de cabo amarelo e vamos aplicar sobre o suporte MDF, olha, em movimentos circulares. Por que no MDF fazer em movimentos circulares, ou na cerâmica fazer em movimentos circulares, ou no gesso movimentos circulares? Porque aqui a gente não tem fibra da madeira, a gente só tem material poroso. É óbvio que o MDF ele é feito da fibra de madeira, só que imagina que você tem pedacinhos de madeira, se você olhar depois, observa, você vai ver filamentos de madeira para tudo quanto é lado. Então isso aqui é uma massa que contém uma resina, uma cola, um antifungicida, antimofo, que impacta numa lâmina feita da madeira. Então a matéria-prima é de madeira, mas ela é uma composição, certo? Que vai gerar então uma madeira de média densidade, que é o que a gente chama de MDF, certo? Então você vai aplicar, olha, no sentido assim, em todas as direções, molha o pincel e vai aplicando. Então você vai perceber, olha, que ela fica com uma diferença de tonalidade a hora que você aplica a goma laca, tá? Olha aqui, veja que aqui você vai ver, ó, onde você aplica a goma laca e aonde não aplica. Isso no MDF, na cerâmica e na madeira, como que eu faço? A aplicação da goma laca na madeira é sempre no sentido dos veios da madeira, tá? Isso é um processo, vamos dizer assim, mais correto que você tem que fazer. Então, lembra que na madeira sempre você tem que fazer no sentido dos veios, certo? Feito isso, a secagem é rápida. Essa é uma das vantagens da gente estar usando a goma laca. Por quê? Porque a goma laca indiana é na base de álcool e o álcool seca rápido. Então você aplica na superfície, com o tempo ele já está seco. Você pode bater um secadorzinho e aí ela está pronta, né? Com os poros fechados, mas ainda tem um pedacinho para você estar fazendo a continuidade, ou seja, o fechamento de selar no suporte. É muito importante que depois que você passe a goma laca, você lixe o suporte. Lembra que eu comentei que a gente tem as lâminas de lixa? Você vai ter que ter uma lixa 400 e uma 220. Qual que é a diferença de uma para outra? A 400 é para superfícies assim, olha, áreas livres, lisas. E a 220 é onde você vai fazer nas superfícies porosas o lixamento, depois da goma laca. Significa que o MDF, olha, ele tem essa largura. A hora que você entra com a topia fazendo os recortes, as fibras ficam expostas. Se você põe a goma laca, piora, inclusive, elas vão ficando durinhas, ásperas. E aí é que entra então o processo do lixamento. Então com a 220 você vai fazer o lixamento nessa parte aqui áspera e depois a 400, deixa eu ver aqui, ó, a lixa 400, você vai fazer nas áreas lisas e consequentemente tirar toda aquela aspereza que fica pós aplicação da goma laca indiana. Então olha, venha, faça esse movimento, olha, circular no MDF. Na cerâmica eu lixo? Não. No gesso eu não lixo?
Não, o gesso principalmente, você aplica a goma laca, selou o suporte, não tem necessidade de lixar, porque o gesso ele é um material perecível, delicado, não precisa. Mas o MDF e a madeira natural, necessariamente você tem que lixar depois que você aplica a goma laca. E na madeira, que é diferente do MDF, lembra? A gente tem que aplicar, ó, no sentido dos veios do lixamento, ó, lixa também, olha, vai seguir aqui no sentido dos veios. Com isso, olha, a sua superfície vai ficar super macia, preparada para receber a carga de tinta que você vai fazer, ou uma pátina, ou, né, posteriormente o próximo trabalho, que é a pintura. Então, selar é muito importante, porque isso impacta no quê? Na qualidade do seu resultado final do trabalho, na economia das tintas que você vai colocar sobre o suporte, porque se você não sela, seca muito rápido, elas mancham. Então, tudo isso tem um diferencial muito grande quando você opta em selar um suporte poroso, tá? Então tá aí a nossa dica da importância de você selar um suporte, seja ele de gesso, cerâmica, MDF, madeira natural, para você ter um bom resultado, tá bom? Lembrando, né, Ana, que a goma laca ela já vem um produto já preparado, não precisa estar fazendo diluição, né? Exatamente, bem lembrado, Gi. As empresas nossas aqui do Brasil, elas fazem, não só aqui, fora, a goma laca ela é industrializada já pronta. Então ela vem, olha, em embalagens, como eu falei, em tamanhos diferentes, depende da necessidade tua, né, de consumo. E é só você abrir, colocar sobre um recipiente assim de plástico e fazer a aplicação. Então ela já vem prontinha para uso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. E a limpeza dos pincéis? Ah, com certeza, mais importante ainda, Gi. Depois que você usou a goma laca, super importante, claro, você limpa o seu pincel em álcool, tá? Aí você pega um álcool, põe num vidrinho ou num outro recipiente, lava o pincel, retira, olha, num papel absorvente. Não é limpo o pincel em água, tá? Tem que ser álcool, porque ela é a base de álcool. A gente até chama a goma laca a base de álcool, ou seja, ela é preparada, ela é derretida no álcool. Essa resina, em contato com o álcool, ela vai ficar, olha, marronzinha assim. Quem não lembra da famosa fala asa de barata? Os antigos até lembram, e a gente até tem a granel, porque você tem a goma laca assim, já embasada, e tem aquela que você pode preparar. Então a embasada já está prontinha para uso. A que você vai preparar, você vai pegar álcool e colocar aqui dentro para fazer então o processo de preparo dela. E aí, o álcool, dica, se você for limpar os pincéis, pega um recipiente com tampa e deixa lá o álcool. Você vai usando, limpando, o álcool vai evaporando e a goma laca vai estratificando no recipiente, tá? Mas isso fechado, se você deixar com a tampa aberta, não adianta. Então, potes assim, sabe, que tem uma rosca boa, que vede bem, né, a não saída do álcool, você vai ter aí um material, vamos dizer assim, quase que com 100% de uso, porque ela vai estratificar e aí você volta dosando um pouquinho de álcool nela e vai passando, e assim você vai fazendo todo o processo de selar. Viram, gente, a diferença de selar e impermeabilizar? Então lembra, quem sela não impermeabiliza. Selar é fechar os poros, impermeabilizar é invernizar, é a parte final do seu trabalho. Tá bom? Ana, a Renata tá perguntando aqui se no gesso passa goma laca escura, né? A goma laca indiana. Olha, na verdade o gesso é o seguinte, eu gosto de passar a goma laca no gesso porque ela é base de álcool e seca rápido. Tem seladoras que a gente até passa, que são a bases acrílicas, que a gente até tem aqui na loja, né? Só que ela demora um pouquinho para secar. Então, vamos lá, eu vou simular um pedacinho aqui, Gi, no fundo da peça, para ela ver como que fica a goma laca sobre o gesso. Olha, ela fica levemente amarelecida, ó. Tá vendo? Eu vou fazer aqui na frente, Gi, para você fazer a tomada, para você ver a diferença com goma laca e sem goma laca. Sem goma laca, gesso branco. Com goma laca, ela fica levemente amarelecida a peça, o gesso. Isso interfere na sua pintura? Não,
porque depois você vai passar uma demão de tinta e vai cobrir esse amarelecido da peça e resgatar a cor que você está trabalhando. Então, a função da goma laca é fechar esses poros, tá? Então, ela vai facilitar bastante o seu trabalho com, vamos dizer assim, fechando a superfície do gesso, né? Os poros, não impermeabilizando, lembra bem, tá? Certinho. Ana, obrigada pela dica de hoje. Gente, semana que vem a Ana volta com mais dicas aí pra vocês. Obrigadão, Ana. Valeu e um beijo grande para todas vocês. Lembrando que nós estamos aqui com nossas aulas de artesanato, temos professoras maravilhosas que têm trabalhos belíssimos. Venha nos conhecer e venha aqui visitar a Giartes. Que a Giartes, na verdade, né, ela faz um trabalho com os melhores produtos para artesanato na cidade de Barretos. Um beijo grande para todas vocês, até a próxima. Até, obrigada.